Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, 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 larará. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Ô glória! Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela. Paz e graça, queridos, bom estar com vocês para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na paz. Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos da Igreja Cristã de Ilhada da Parangaba. Gostaria desse momento. Irmãos, Pai do Senhor, saudades de todos, né, nesse momento de isolamento social. Paz do Senhor, queridos, boa noite. Hoje foi me dada aqui a incumbência de falar um pouco, né, em poucas palavras. Boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo. A UTV me pediu para gravar uma palavra, para a gente meditar um pouquinho. Olá, irmãos, paz do Senhor. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou com muita saudade. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Queria trazer uma reflexão nesse dia para a igreja, que está em Provérbio 11:14, que diz o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita saudade. Estamos aqui nos cuidando, eu e Tânia, mas com muita saudade de vocês. Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai ser sarados, porque eles eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Esse é o nosso. O sol, o raiar do sol, né? Então, pequenos detalhes, irmãos, que muitas vezes passam desapercebidos por nós e que não damos o devido valor. E aqui nós vemos, no livro de Atos, o presente que Deus nos deu, Mas tudo isso para que busquemos ao Senhor.
como é bom a gente estar nesse momento de adoração a Deus, né? Mas a gente queria trazer um pouco da palavra de Deus para você nessa noite. Se você Santo é o teu nome, louvado seja o teu santo e bendito nome. Seja louvado, meu Senhor, eu creio em ti. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, aleluia, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Paz e graça, queridos, começando mais uma escola bíblica aqui no nosso canal Connect News. Espero que vocês estejam bem diante da presença de Deus. Nós começamos hoje a nossa escola de uma forma diferente, apresentando esse vídeo, que foi o vídeo que nós apresentamos no final do ano, mostrando como foi o ano na nossa igreja, como foi o ano de 2020, né? Quando nós fomos pegos de surpresa, de certa forma, e começamos a viver esse isolamento social, o nosso primeiro lockdown aqui na nossa cidade, como a nossa igreja suportou, qual foi as armas, qual foi nossas estratégias. Nós começamos com ministrações no WhatsApp, depois nós viemos aqui para o canal transmitir culto, transmitir as nossas escolas bíblicas, depois voltamos para a igreja, fizemos muitos eventos, e aí mais uma vez estamos aqui no digital, levando para você a palavra de Deus, levando para você esperança. Eu espero que você tenha se alegrado com o que você viu, porque a nossa igreja, porque a igreja de Cristo, ela não para pelas circunstâncias, ela continua ativa, ela continua crescendo em prol do reino. Eu queria te convidar a ler comigo o Salmo 121. É um salmo muito bonito, um salmo muito abençoador, e eu creio que ele vai levar você para mais perto de Deus, para aquilo que Deus tem prometido para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa igreja. Diz assim o Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo o sempre. Glória a Deus, querido. Deus tem dado essa promessa para mim e para você. Ele é quem nos guarda. Hoje eu estava vendo a live de um grupo, do Novo Sonho, o vocalista, o cantor. Ele falou uma coisa interessante, que a vacina vai chegar, a vacina vai trazer cura, vai trazer imunização, mas a solução para o nosso problema vem do alto. Então, que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, que a gente possa entender que é Deus que nos guarda e que nos protege. Agora vamos para a nossa aula com o nosso querido e amado pastor Álvaro. Vamos continuar estudando as cartas aos Coríntios, Então, que Deus traga a você mais conhecimento, que a gente venha ter o nosso coração e a nossa mente cativa a mais esse ensinamento. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos para a aula. Boa noite, amados irmãos, estudantes dedicados. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica, nossa querida igreja Gileade na Parangaba. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer o acompanhamento, a compreensão dos irmãos no que tange ao momento pelo qual nós estamos passando. Eu quero mandar um grande abraço, um abraço mais do que virtual, para todos aqueles que fazem parte do exército, desse exército de Cristo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a unidade e a diversidade na prática dos dons. Nós estamos trabalhando esta revista, Carta de Paulo aos Coríntios, volume 2, que vai iniciar justamente o capítulo 12. Nós estamos trabalhando o capítulo 12. Ela vai do capítulo 12 até o início da segunda carta. E hoje nós iremos trabalhar especificamente a unidade e a diversidade na prática dos dons. Nós estamos na lição 3. Então, para que você possa acompanhar aí de casa, você que tem essa revista, você que está nos acompanhando, nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. Nós estamos vendo isso, nós já iniciamos esse ano a Escola Bíblica estudando essas cartas. Nós iniciamos, na verdade, ano passado ainda, mas é muito prazeroso nós compreendermos e entendermos a palavra de Deus. E como eu disse, eu quero mandar esse abraço todo especial para os nossos para esse exército que compõe o exército de Deus, todos os membros que compõem esse exército de Deus. E eu quero mandar um abraço mais que especial para os nossos veteranos, para os veteranos desse exército. Nós não podemos esquecer que antes de nós vieram pessoas, homens e mulheres abdicados, que se dedicaram sua vida, ou se dedicaram parte de sua vida à obra do Senhor, ao trabalho de Deus nessa terra. E eu quero mandar um abraço muito especial a esses veteranos que nos antecederam, que desenvolveram este trabalho na obra do Senhor, que foram bênção, que tiveram sua contribuição para o reino. Alguns começaram muito jovens, outros já começaram mais tarde. E é bênção saber que quanto mais jovem nós trazermos alguém para o reino de Deus, mais rapidamente essa pessoa sairá do reino das trevas e virá para o reino da luz. É muito importante sabermos que o reino de Deus, ele conta com homens e mulheres dedicadas, e esses veteranos têm o meu respeito
Eu quero deixar aqui um abraço especial para todos os veteranos. Em nome do pastor Arnaldo, eu quero estender esse abraço a todos vocês, né? A todos aqueles homens que têm contribuído e mulheres que têm contribuído. Hoje não estão mais na ativa, outros também já partiram para a glória, mas eu fico muito feliz porque eles deixaram, né, uma estrada para que a gente pudesse continuar. Eu também vou passar. Por isso a importância de nós nos dedicarmos ao ensino da palavra e nos dedicarmos a ensinar outras pessoas. Porque, irmãos, o ensino não é algo descartável. O ensino da palavra não é algo que deve ficar em segundo plano. Charles Spurgeon, ele fala algo muito interessante quando ele diz que você pode dar um pão com uma pessoa que está com fome. E quando ele comer esse pão e cessar essa fome, ele voltará a ter fome. Mas se você alimentar uma pessoa, se você alimentar uma vida, com o pão da vida, com a palavra de Deus, com o pão da vida, ele nunca mais terá fome. Então, como é importante, irmãos, nós valorizarmos o ensino da palavra de Deus. Eu fico triste porque nós não estamos podendo ensinar as nossas crianças. As nossas crianças estão sendo até ensinadas nos domingos. Eu quero mandar aqui um abraço também para a nossa liderança do departamento infantil, a irmã Socorrinha, a irmã Silvia, que se dedicam a ensinar as nossas crianças. E a todas as professoras que fazem parte desse departamento, vocês têm uma missão que é honrada, sublime, ensinar também as nossas crianças. Ensiná-las com o pão da vida. Quanto mais cedo essas crianças tiverem um contato com a luz, mais cedo elas estarão fazendo parte do reino da luz. E assim o reino das trevas estará perdendo. E um grande abraço a vocês. A irmã Socorrinha, já veterana de guerra, está aí há tantos anos. E assim tantos outros que se dedicam ao ensino. Eu falo às crianças porque elas são nosso tesouro e lamento não poder estar estendendo esse ensino para as nossas crianças. Mas eu acredito que os pais estejam fazendo isso. E eu chamo você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó. Invista no ensino da palavra ao seu filho. Deixe ele experimentar também desse pão da vida. Assim como um dia você experimentou, e esse pão sempre tem saciado a nossa fome e tem nos ajudado a perseverarmos no caminho. Continue perseverando, apesar das adversidades, apesar das lutas. Continue perseverando no exército de Cristo. Não abandone as frecheiras, não abandone as trincheiras. Não abandone este exército. Você também tem uma missão a cumprir. Não deixe para trás. Não seja mais um desertor. Continue. Continue na trincheira, continue lutando, continue perseverando. Porque um dia você foi alimentado pelo pão da vida. E este pão da vida te manterá firme até os últimos dias. Como é sublime o ensino da palavra. E aqui nós resolvemos manter o ensino da escola bíblica, mesmo suspendendo grande parte das nossas programações, mantendo às terças-feiras o
o culto doméstico, nós achamos por bem manter a escola bíblica online, porque nós entendemos que o pão do céu, ele precisa estar sempre em atividade na nossa vida. Então, Deus capacitou você com uma comida que é uma comida imortal, que te levará à imortalidade. Como eu disse, o pão natural levará o homem secular, normal, a ter um encontro com seus ancestrais, a morrer. Mas o pão da vida, ele nos levará à imortalidade, à eternidade. É um alimento que é imortal. Então, mantenha-se firme, fazendo parte desse exército, que é o exército de Cristo. Como é bom, irmãos, nós levarmos esse alimento para as pessoas. Como é importante levarmos esse alimento para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os adultos. Esse alimento que é um alimento que nos levará à eternidade. Conforme João capítulo 6, versículo 32. O Senhor é o pão do céu. Jesus é o pão do céu. Que bênção será para um homem se você que está me ouvindo for um instrumento de Deus para a vida dele. Que bênção será para qualquer pessoa se você que está me ouvindo for um instrumento de Deus para mudar o coração dessa pessoa, para levar essa pessoa a Cristo, para levar essa pessoa a ter um encontro com a palavra, para levar essa pessoa a ser liberta dos seus vícios, liberta do seu coração de pedra, para que ela tenha um encontro com o Senhor. Então eu começo hoje essa escola bíblica online fazendo essas considerações, mandando esse meu grande abraço a todos aqueles veteranos do exército de Cristo, que um dia também, assim como nós, labutaram e ainda continuam labutando na obra do Senhor. Que você continue sendo esse homem e essa mulher, esse jovem, que tem a sede da presença de Deus. Tá bom? E quanto mais cedo uma alma vier para a luz, mais curta será a sua trajetória nas trevas. Por isso as nossas crianças, por isso os nossos jovens, e essa minha preocupação com eles. Porque eles precisam manter-se na luz. E para isso é importante, você que é pai, você que é mãe, você que conhece o Evangelho, manter essas crianças no caminho do Senhor. Tá bom? Então, queridos, que o Senhor continue abençoando a sua vida. E vamos iniciar esse momento com uma oração. Eu quero deixar com você o capítulo 12, né? Do versículo... A partir, eu quero ler com você esse texto, o capítulo 12, os versículos iniciais. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, querido e eterno Pai, na Tua presença, queremos Te agradecer por esse dia, por mais um encontro, por mais um momento em que nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa levar cativa a nossa mente e que possamos ser levados à compreensão da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é o pão da vida.
para os nossos e para aqueles que nós conhecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos estudantes dedicados, eu sei que vocês são, hoje, como eu disse, nós iremos ver a unidade e a diversidade na prática dos dons, a unidade da igreja e a sua diversidade. Como eu disse, nós, professores, precisamos inculcar esse evangelho em nossos alunos. Nós temos essa responsabilidade de inculcarmos esse evangelho na cabecinha dos nossos alunos. Você é aluno dedicado, você é aluna dedicada, você está recebendo um grande presente, assim como eu também recebo, todos nós temos recebido. Esse evangelho, esta palavra, que também é o pão da vida, que também nos levará à eternidade com o Senhor. Então nós precisamos sempre estar inculcando esse evangelho em nossos alunos, para que possamos alcançar também a salvação, né? A salvação. E hoje nós estaremos vendo essa unidade e essa diversidade na prática dos dons. Nós já lemos aqui os versículos 12, 13 e 14 do capítulo 12. É justamente os versículos que nós iremos trabalhar. Precisamos entender que a palavra corpo, ela aparece diversas vezes na palavra de Deus, na Bíblia, né? E quando Paulo aqui ele fala deste corpo, é evidente que ele usa como analogia o corpo humano, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, né? Ele não vai falar aqui do corpo do anfíbio, de um réptil. Ele fala do corpo humano. E ele traz o simbolismo, a analogia do corpo humano com o corpo que é a igreja do Senhor, né? E ele usa justamente esta analogia do corpo para falar de algo que é tão importante, a unidade da igreja. Vocês sabem que, desde que nós chegamos, nós temos falado muito sobre unidade e concordância. Como é importante compreendermos isso. E aqui nessa lição, Paulo está, para falar da unidade da igreja, ele usa o corpo, né? Ele usa o corpo, ele explica, ele ilustra a natureza, o valor da unidade da igreja, né? E também a importância dessa diversidade, né? Como corpo, existe também uma diversidade de membros. O corpo ele é composto por diversos membros e cada membro tem a sua importância. Sendo dito isso, nós já temos que partir de um pressuposto que ninguém é desprezível, ninguém é dispensável, ninguém é sem importância no corpo de Cristo. Nós precisamos entender também que o corpo existe uma diversidade, né, neste corpo. Então, você também faz parte desse corpo. Você também está inserido nesse corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte, então, da igreja. Agora, precisamos perguntar, você está satisfeito, digamos assim, você está satisfeito com o lugar em que você se encontra no corpo de Cristo? Então, perceba, o corpo, essa estrutura, né, existem diversos órgãos, cada órgão tem o seu papel, e você está inserido em alguns desses órgãos, ou desses membros, né, que tem a sua importância. Resta saber se você está satisfeito aonde você está inserido no corpo. Essa é a pergunta que nós fazemos. E também se você consegue louvar a Deus
pelo dom que o seu irmão tem. Porque como nós vimos na aula anterior, existem diversidades de dons. E essa diversidade, elas existe porque tem uma finalidade, que é a edificação do corpo. E eu até falei também que se você não tem esse dom, peça um dom ao Senhor. Mas você está satisfeito com o dom que o seu irmão tem? E você sabia que você também pode ajudar o seu irmão na edificação do corpo de Cristo? Né? Ou seja, você pode ajudar o seu irmão a cooperar como um cooperador para a edificação do corpo de Cristo. E nós temos muitas pessoas assim. Então, como você se comporta? Como você se comporta com uma pessoa que tem um dom que é menos visível que o seu? Ou como você se comporta diante de uma pessoa que tem um dom que você não tem? Então, são questionamentos, são perguntas que nós precisamos debater e que nós precisamos analisar. A partir delas para a compreensão desta aula. Nessa diversidade, nessa diversificação, nesta multiplicidade de dons, onde você se encaixa? E se você não se encaixa, o que você está fazendo para mesmo assim fazer parte desse corpo e cooperar para o crescimento do reino? Diante disso, nós iniciamos, então, aqui no versículo 12 e 13, que é a unidade no corpo. Então, capítulo 12, versículo 12 e o versículo 13, ele vai tratar da unidade no corpo. Como eu disse, este corpo é a ilustração que é feita por Paulo para tratar de algo que é tão importante, que é a unidade da igreja. Então, Paulo ilustra perfeitamente, né, esta unidade com a diversidade. Então, ele tanto vai tratar da diversidade, como ele vai tratar também da unidade. Ele vai tratar da multiplicidade de funções e, ao mesmo tempo, ele vai tratar desta unidade deste corpo. Então, o corpo, ele é composto por muitos membros. Claro, nós temos os dedos, nós temos o antebraço, o braço, o pescoço, nós temos as pernas, nós temos os órgãos internos. Então, existe essa multiplicidade de funções. São muitos membros. Mas não esqueça, apesar de ser muitos membros, só existe um só corpo. Não esqueça disso. São muitos membros, mas o corpo é um só. São muitos membros, mas o corpo é um só. A igreja é uma só. Tá? Então, entenda isso. Quando Paulo diz, assim também com respeito a Cristo, né? Assim também com respeito a Cristo. Olha só, vamos ler aqui o versículo 12, do capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo também. Então, quando Paulo diz assim, também com Cristo, ou a respeito de Cristo, dá a entender que a igreja compõe o corpo de Cristo. Então, para que a gente possa compreender melhor isso, né? Para que a gente possa realizar a obra do Senhor na terra, Jesus, então, tem um corpo. Este corpo de Cristo é constituído por seres vivos. Que bênção! Então, quando ele fala só um corpo, assim Cristo também. Dá a entender que Cristo também é um corpo.
E nós constituímos, e o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é constituído por seres vivos. E esses seres vivos somos nós, a igreja do Senhor. Então, quem introduz esses membros no corpo? Quem é que introduz? Quem é que nos enxerta? Quem é que nos coloca neste corpo? Está aqui, no versículo 13. Pois, responde. Pois todos nós fomos batizados, ou seja, todos nós fomos colocados, todos nós fomos enxertados nesse corpo. Por quem? Em um Espírito, formando o corpo. Então nós somos colocados pelo Espírito de Deus, pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo. Então os membros do corpo somos colocados nesse corpo pelo Espírito. Essas expressões que aqui estão contidas nesse versículo, elas se referem a uma única experiência na vida do cristão. E é por meio dessa experiência, sem distinção de raça, agora não há limite geográfico, agora não há mais preconceito, não há distinção de raça, não há distinção de etnia, não há distinção de área geográfica, não há distinção de pessoas, não há distinção de genealogia. Agora todos são colocados nesse corpo. Né? Não é apenas mais para os judeus, não são apenas mais para os descendentes de Sem, né? Sem. Ou os descendentes de Abraão. Abraão também é descendente de Sem. Então, não são apenas esses. Agora, todos, sem distinção de etnia, sem distinção de raça, de cor, todos que acreditam, todos que creem, todos que recebem esta palavra, todos que creem nesta promessa, todos que recebem o Senhor, né? E tem essa experiência de vida. E é por meio dessa experiência que somos transformados, somos introduzidos ou iniciados na comunidade dos santos e passamos a experimentar a presença e o poder do Espírito de Deus. Então, que é a igreja. Tá? Aliás, nós falamos na terça-feira passada do plano de Deus, o plano eterno de Deus para a humanidade, desde a eternidade. Agora é a igreja, né? Um povo remido, e a partir desse povo, as boas novas de salvação seriam proclamadas para aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Então nós, a igreja do Senhor, tem essa incumbência de proclamar essas boas novas. Afinal de contas, nós fazemos parte dessa história de redenção de Cristo. Tá? Então, no ponto 1, nós percebemos aqui na lição que somos unidos nesse corpo. E fomos colocados pelo Espírito Santo nesse corpo. Existe algo, aí vem a questão do novo nascimento, em que o Espírito Santo refaz esse trabalho nas nossas vidas e somos colocados no corpo. Aqui não é igreja denominacional, não é placa de igreja, aqui é igreja espiritual. É essa igreja que irá ascender aos céus. Não é igreja A, B ou C. É a igreja espiritual que irá ascender aos céus. Aqui não tem distinção de raça, aqui não tem distinção de posição social, aqui não tem distinção de área geográfica. Aqui somos transformados em cristãos e introduzidos na comunidade dos santos. E ao sermos introduzidos nessa comunidade dos santos,
passamos a experimentar as promessas de Deus e o poder do Senhor nas nossas vidas, ok, queridos? Então, essa é o primeiro ponto da nossa lição, que é a lição número 3, a unidade e a diversidade na prática dos dons. Lembra que nós falamos dos dons, que tem uma finalidade, os dons, que tem também um propósito, a edificação do corpo. Então, nesse sentido, existe a unidade, e esta unidade é no corpo de Cristo. Existe também, que é o ponto 2 da nossa lição, a diversificação, ou diversificados em um corpo. Somos diversificados em um corpo. Existem múltiplas funções, mas o corpo é um só. Não podemos esquecer disso, tá bom, querido? Não podemos esquecer disso. Existem múltiplas funções, mas o corpo é um só. O corpo é um só. E aqui nós podemos ver isso a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, que diz assim: aí porque também o corpo não é um só membro, o corpo é muitos. Aí ele continua, né, falando sobre a mão, sobre o que faz parte do corpo, a orelha que faz parte do corpo, né, ele vai falando aqui sobre o ouvido, e agora ele fala sobre os membros do corpo, e cada um deles, no versículo 19, sobre se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? Então, vai até o versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Então, a diversidade que há nesse mesmo corpo. Mesmo sendo um só corpo, existe uma diversidade de membros. Tá? E o ponto 2 diz assim, que o mais importante, a mais importante característica desse corpo, você pode anotar aí no seu caderninho ou na sua Bíblia, a mais importante característica desse corpo é a unidade. Então, apesar da diversidade de membros que existe nesse corpo, da multiplicidade de funções, mas a maior característica de todos esses membros é a unidade. Então, a unidade é a maior característica desse corpo. A maior característica desse corpo. Mas a diversidade é essencial. Mesmo na unidade. Existe, então, a maior característica é a unidade. Mas, nessa unidade, existe a diversidade. Então, existe aqui a diversidade, ela é essencial para que haja unidade. Você já pensou se todo mundo pregasse? Você já pensou se todo mundo fosse da mídia? Ou se todo mundo fosse professor da escola bíblica? Ou se todo mundo tivesse só uma função dentro da igreja? Então, existe essa diversidade para justamente possa haver a unidade. Tá? A máquina, né, os múltiplos membros, essa multiplicidade de funcionalidade, ela leva à unidade do corpo. Então, a igreja é um corpo, porém, como diz no versículo 14, apesar de a igreja ser um corpo, um só corpo, mas ela não é um só membro. Bom, ela não é um só membro. Então, a igreja, apesar de ser um só corpo, ela é composta por múltiplos membros. Isso é fácil de entender. É o que diz o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo são muitos membros. Então, há diversidade no corpo. E essa diversidade é importantíssima para que haja unidade. Tá? Então, a diversidade é importante para a unidade do corpo. O corpo é um só, mas ele é formado por muitos membros.
Ok, queridos? Então, alunos dedicados, a igreja de Corintos, como muitas igrejas hoje, ela também foi dividida, né? Ela também foi dividida. Quando deveria ter sido unida, mantida sob a liderança do Senhor. Ela tentou ser uniforme quanto à manifestação do dom de variedade de línguas, quanto deveria aceitar era a diversidade de dons que o Senhor havia lhe dado. Então, o que aconteceu com Corinto é que houve também essa divisão, que não pode acontecer nas igrejas. Assim como existiu essa divisão na igreja em Corinto, existem também essas divisões nas igrejas de hoje. E nós precisamos estar atentos à palavra para que a gente possa identificar esses problemas dentro da igreja. Saná-los. E orar a Deus para o Senhor extirpar esses problemas. Aí precisamos confrontar muitas vezes. Precisamos da palavra, precisamos do Senhor. Né? Então, muitos coríntios, como diz aqui a lição, eles não estavam satisfeitos com o dom que eles haviam recebido. Eles desejavam outros dons, né? Eles não estavam satisfeitos com os dons que eles haviam recebido. E aí Paulo faz essa analogia com os membros do corpo individual e demonstra que cada membro ocupa um lugar distinto do corpo de Cristo. Né? Paulo vai e faz essa distinção, dizendo que cada membro faz parte de um lugar distinto do corpo, que é o corpo de Cristo, né? Tendo sido ali colocado por Deus. Né? Conforme nós podemos ver do versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 12. A pessoa, então, se fosse, como ele diz, né? Porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, né? Então ele vai falando e justificando essas questões, tá, queridos? Então nós realmente diferenciamos uns dos outros, somos diferentes uns dos outros, e exatamente por isso, por sermos diferentes, é que nós vamos dando forma a este corpo. Né? Justamente por sermos diferentes, é que vamos dando forma ao corpo de Cristo. É o que nós vemos no versículo 18 ao versículo 19. Vamos ler. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Ou seja, cada membro foi colocado no corpo conforme a vontade de Deus. Conforme Ele quis. Conforme Ele quis. E aí, versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Então, por isso, a importância dessa diversidade. E aí a pergunta que eu volto a fazer. Você está satisfeito no lugar onde Deus lhe colocou para servir? Ou você está satisfeito no lugar com o qual o dom Deus lhe deu para agir, né? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer nesse ponto. Pois bem, esse é o ponto 2 que finalizamos. O ponto 3 da lição, ele vai tratar dessa mútua dependência que deve haver entre os cristãos. Ou seja, é uma interdependência que deve haver entre os membros desse corpo. Nós vimos aqui que cada membro tem uma funcionalidade, mas por mais que cada membro tenha uma funcionalidade, é um só corpo, né? É um só corpo. Nós vimos aqui que são múltiplos membros, múltiplas funcionalidades, mas o corpo é um só. E esses membros, eles são interdependentes. Apesar de cada membro ter uma funcionalidade, um está interligado com o outro.
Ok? É isso que nós iremos tratar aqui nesse terceiro ponto, que é a mútua dependência dos cristãos. Ele vai do versículo 20 até o versículo 27 do capítulo 12. Se cada membro interdependente, interdependente é porque ele não é independente. Ele está interligado. Então, partindo desse pressuposto, irmãos, a gente tem que entender que o individualismo é algo errado dentro da igreja. Okay? O individualismo ele não pode ser acatado, aceito dentro da igreja. Se os membros, apesar de diferentes funções, eles estão interligados, não existe espaço para a individualidade. Não existe espaço, melhor, para o individualismo. A individualidade eu posso ter porque cada um é diferente. E precisamos respeitar a individualidade de cada um. Individualismo não. Tá? Então, o individualismo não pode ser aceito. Os membros têm um único Salvador, os membros têm um único Senhor, e os membros pertencem a um só corpo espiritual. E é justamente por termos o mesmo Senhor, termos o mesmo Salvador e fazermos parte do mesmo corpo espiritual, que não existe espaço para o individualismo. Tá? Todos os membros são necessários uns aos outros. Todos os membros são necessários uns para com os outros. Até aqueles membros que parecem mais fracos, até aqueles membros que parecem de pouca importância, eles são úteis para a funcionalidade do corpo. Ok, queridos? Até aquele membro mais fraco, ou até aquele membro que aparentemente é o menos utilizado, ele é importante, ele é útil e ele é importante para o corpo, tá? Até mesmo aquele que é o menos honrado, digamos assim, ele também é importante para o corpo, ou aquele que é menos digno, ele também é importante para o corpo, ok? Tem importância para o corpo. Então, nesse sentido, por cumprirmos um papel na cooperação com os demais membros, nós, então, somos inseparáveis. Pois bem, e aí no versículo 20 até o versículo 25, ele vai tratar disso. Vamos ler aqui. Versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Né? Então, aqui o versículo 22. Mesmo aquele membro mais fraco, até mesmo mais indigno, ele também é necessário. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos. E aos que a nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra o que tinha falta dela. Okay? E o versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Ele justifica esse motivo, né? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos
outros. Ok, queridos? Uns dos outros. E então, nesse sentido, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. É o que diz o versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ok? Pronto, se explica bem essa questão. Na igreja não pode haver rivalidade, irmãos. Na igreja não pode haver desdém de ninguém, sobre ninguém. Não pode haver desdenho, não pode haver intriga, não pode haver rivalidade, não pode haver competição, não pode haver inveja, não pode haver malícia. E por que isso é importante? Porque está aqui. E é essa a vontade de Deus para o seu corpo. É essa a vontade de Deus para a igreja. Na igreja não há inferioridade, superioridade. Isso não pode existir. O único povo que pode amar e ser unido desse modo é o povo cristão. Por quê? Aí a resposta está aqui no versículo 27. Você também pode acompanhar comigo. Nós estamos no capítulo 12. Olha o que diz o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Né? Então, essa mútua dependência entre os cristãos deve permanecer. Então, você pode louvar a Deus pelo dom do seu irmão, né? E cooperar com o reino de Deus também através do dom do seu irmão, sendo um cooperador do reino de Deus. Ok, queridos? Então, essa é a harmonia. Essa, então, deve ser a harmonia que devemos permanecer na igreja. Nós vimos, então, a mútua dependência entre esse corpo. Nós vimos a unidade desse corpo. Primeiro ponto, a unidade desse corpo. Segundo ponto, a diversidade nesse corpo, né? A multiplicidade desses membros, apesar de ser um só corpo. Nós vimos a mútua dependência que deve haver nesse corpo também. Né? E esse é um fato, essa mútua dependência. E o quarto e último ponto da lição é a perfeita provisão divina. Mas, para que não fique muito longo o nosso vídeo, para que não fique muito longo também a nossa aula, nós iremos deixar para o próximo momento essa perfeita provisão. Tá bom? Vamos deixar para um próximo encontro. Até porque, para que você possa repetir essa aula, fazer as anotações dos versículos, fazer as anotações das perguntas, ver como se encaixa. Hoje nós aprendemos que na prática dos dons na igreja, nós precisamos evitar os extremos. Nós não podemos menosprezar o dom de quem quer que seja. Sabe por quê, irmãos? Porque esse dom foi dado por Deus. Não podemos menosprezar ninguém, porque aquela pessoa, por mais simples, por mais humilde que seja, quem derramou o sangue por ela foi Jesus. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, gloriar-nos do dom que o Senhor nos deu. Não podemos ter atitudes de orgulho. O orgulho leva à ruína. Não podemos achar que somos melhores do que o outro, ou que o nosso dom é melhor do que o outro. Pelo contrário. Se dê o luxo, se dê a oportunidade de aprender com quem sabe menos do que você.
eu lembro-me que eu me deliciava ouvindo a história da minha avó quando ela ainda estava viva, agora ela está com o Senhor, como a história da graça de Deus sobre a vida dela, como as histórias, como ela ganhava as pessoas para Jesus. Ela ia aos hospitais, ia aonde quer que fosse necessário para levar a palavra, para levar esse pão da vida. E eu me deliciava ouvindo aquelas histórias, de como aquela mulher presenciou a graça de Deus na vida dela. Isso me motivou muito. E mesmo na sua pouca sabedoria, ou no seu pouco conhecimento, porque sabedoria ela tinha muita, mas no seu pouco conhecimento, ela era extremamente usada por Deus. Então, que possamos entender que nós não somos superiores a ninguém. Bom, não somos superiores a ninguém. Devemos ser humildes, não desprezar quem quer que seja. A igreja, nós, somos o templo e habitação do Senhor. E temos um papel, e temos uma missão. Então, aqui ficamos com a nossa lição por hoje. Nós iremos concluir em outro momento. Provavelmente eu devo também chamar aqui o Mauro para também me ajudar nessa missão. Mas de antemão fico grato por vocês, por todos os irmãos e por todos aqueles que fazem parte do exército de Cristo. Que o Senhor em Cristo lhes abençoe e que vocês possam continuar perseverando. Não desistam da caminhada. Não olhem para trás. Olhem para o alvo, que é Cristo Jesus. Um abraço virtual para todos vocês. Possamos então finalizar com uma oração. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse ensino. Que o Senhor possa continuar nos incomodando para estarmos na tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Continua conosco nessa caminhada. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Traz cura, derrama o bálsamo de Gileade sobre todos aqueles que estão enfermos, doentes. Em nome de Jesus, restaura e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Assim, eu te agradeço mais uma vez, em nome de teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Alunos dedicados, fiquem com Deus. Um abraço virtual. Glória a Deus. Que aula maravilhosa. Que ensinamentos nós recebemos agora da parte de Deus. Feliz por essa aula, feliz porque estamos conseguindo levar para você esses conteúdos riquíssimos aqui através do nosso canal. Quero pedir aos irmãos que estejam em oração por cada irmão, por cada família da nossa igreja. Tivemos ontem uma notícia maravilhosa, né? Pastor William, nosso pastor lá em São Cristóvão, na Gileade de São Cristóvão, já está em casa, recebeu sua alta. Deus veio sobre a vida dele tremendamente. Então que a gente continue orando, porque graças a Deus as pessoas por quem nós estamos orando, Deus tem estendido os seus ouvidos aos nossos clamores, tem estendido a sua mão, tem estendido a sua cura. Pessoas estão vencendo esse mal, pessoas estão passando por esse vale, estão sendo restauradas. Então, Igreja do Senhor, vamos continuar em oração, vamos continuar orando pelo pastor Beto, continuar orando pelos nossos líderes espirituais, continuar orando pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, estar orando para que Deus venha com cura sobre a nossa nação. Esse é o momento da Igreja do Senhor se prostrar diante do altar, clamar a Ele,
para que venha se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz: se o seu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então vamos clamar para que Deus possa ouvir a nossa voz e venha sarar a nossa terra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo culto, que vai ser domingo agora, às 9 horas da manhã, aqui no Connect News. Nós vamos estar realizando mais um culto para a honra e glória do nome desse Deus que é poderoso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou estar orando pela tua vida, orando pela tua casa, orando por nós, orando para que Deus venha continuar nos protegendo e nos guardando. Senhor Deus e Pai, somos gratos pelo teu amor, somos gratos pela tua proteção, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por mais uma escola, somos gratos por mais um ensinamento. Somos gratos, Deus, pela vida do nosso pastor. Somos gratos, ó Deus, por esse ministério, por esse departamento da educação da tua palavra na nossa igreja. Abençoa todos os professores, guarda o Senhor, abençoa a superintendente da escola bíblica, a presbítera Teresa, que ela continue firme e forte, cuidando do ensino da palavra na tua casa, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tu venha com a tua graça, com o teu amor, que tu venha, Deus, com proteção sobre as nossas vidas. Visita ali o pastor Beto no hospital. Deus, somos gratos pela alta do pastor William. Continua, Deus, abençoando, guardando e sarando os teus servos que se encontram, Pai, enfermos no lar, enfermos nos hospitais, enfermos em todos os lugares. Pai, abençoa todos os líderes na tua casa, Pai, abençoa o nosso ministro de louvor, vem com a tua unção sobre a vida dele, com o teu bálsamo de cura sobre a sua família, Senhor. Abençoa os líderes de evangelismo, irmão Mauro, derrama a tua graça sobre ele, departamento infantil, grupo de jovens, mulheres, departamento de senhoras, departamento de casais da nossa igreja. Senhor, pega no todo, toda a liderança da tua igreja e todo o corpo da tua igreja cristã Gileade na Parangaba. Vem com cura, vem com proteção, vem, Deus, com sustento, vem com a tua graça. E acima de tudo, Deus, vem com a tua presença nos nossos lares. Somos gratos por tudo, Deus. Somos gratos por tudo. Amém e amém e amém. Para você que ficou com a gente acompanhando a nossa escola bíblica, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz e uma boa noite. E como sempre, o nosso pastor se despede. Hoje eu irei usar a sua saudação final também. Um abraço virtual no coração de cada um de vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijão no coração de vocês. Amém.